Quais têm sido as suas atitudes diante das dificuldades que você tem enfrentado? Qual é a sua reação diante das más notícias que você tem ouvido? É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse devocional. Um bom dia para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para esse nosso período aqui de devocional. E hoje nós vamos falar de um personagem que está no Velho Testamento, chamado Neemias. Neemias foi um homem de Deus, foi uma pessoa usada poderosamente nas mãos do Senhor. E nós temos que aprender com esse homem, seu estilo de liderança, a sua forma como ele lida com as adversidades, com as más notícias, com os embates da vida. Nós observamos também na vida de Neemias que ele é um homem de compaixão. Ele tem um coração sensível às necessidades ao seu redor. E pensando em tudo isso, eu então pensei, por que não trazer esse devocional aqui nessa manhã para edificar a sua vida, para que você então possa meditar em tudo isso que nós vamos compartilhar aqui com você. E a minha oração é que o Senhor continue te abençoando. Pessoas têm enviado mensagens dizendo que tem sido abençoada por Deus através das devocionais que nós estamos disponibilizando aqui nessa plataforma no YouTube. E glória a Deus por sua vida, glória a Deus por esse tempo, e eu tenho certeza que Deus, ele tem o melhor para a sua vida. E que possamos caminhar então de acordo com a vontade de Deus, priorizando a sua palavra e aprendendo com a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos fazer a leitura. Como você já está me acompanhando aqui há algum tempo, então você já sabe, eu costumo projetar aqui a leitura que nós vamos fazer, e para então facilitar a sua participação aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a leitura aí no primeiro capítulo de Neemias, a partir do verso de número 1, que diz assim: No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Susa. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que havia chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. Eles responderam: As coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. É isso aí. Então, vamos caminhar aqui nesse nosso devocional e vamos ver o que o Senhor tem para falar ao nosso coração na manhã desse dia. Esse texto é um texto bastante importante no Velho Testamento, porque ele mostra aqui a trajetória de Neemias. Ele começa mostrando como Neemias ele se apresenta nesse cenário no propósito de ajudar os seus irmãos, de ajudar a sua cidade, de ver o que ele pode fazer para contribuir com a reconstrução da cidade, com a reconstrução emocional do seu povo. Esse povo está voltando do exílio
E Neemias ele fica sabendo da dificuldade que esse povo está passando ali na cidade de Judá. E então, quando alguns dos seus irmãos vão visitá-lo, ele faz uma pergunta, e aqui fica claro para nós que ele dá importância ao cenário que aquele povo estava vivendo. Já de cara aqui a gente percebe um Neemias com um coração sensível à realidade que ele estava vendo, que ele estava vivendo naquele momento, né? E então é perguntado a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. Olha, como é que está o povo, como é que está aqueles que voltaram do exílio, como eles estão vivendo. E aí vem a resposta no versículo 3. Eles disseram: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Ele ouve aqui uma má notícia. Olha, as coisas não vão bem para aqueles que regressaram à província de Judá. Sabe, Neemias, ele ouve uma má notícia. E é isso, na introdução eu perguntei para você como você tem lidado e quais são as suas atitudes diante das dificuldades, diante das más notícias. E Neemias aqui, ele recebe uma má notícia. E continuando aqui o texto, diz assim: eles estão passando por dificuldade, humilhações, o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha só, alguém descreve para ele o cenário que o povo estava vivendo. E outra tradução diz que o povo estava em grande miséria. Pensa comigo, alguém que está retornando de um cativeiro, né? Saindo de uma guerra, eles têm que reconstruir. O cenário não é favorável. E assim era o povo que estava vivendo ali. Então, quais eram as dificuldades daquele povo? Aquele povo estava em miséria, passando por grandes dificuldades, estavam passando por grandes humilhações. O muro de Jerusalém havia sido derrubado. Você sabe que geograficamente a cidade de Jerusalém era murada, né? Os muros representavam fortalezas. Então esses muros foram derrubados e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então esse era o cenário que o povo estava vivendo. Agora, quais as atitudes de Neemias diante disso tudo? Será que Neemias ele ouve e fica com o braço cruzado? Fica apático à situação? Será que Neemias ouve tudo isso e fala: Deus vai abençoar o povo. Deus vai abrir uma porta para esse povo. Ele poderia ter falado isso. Neemias era um homem de fé. Mas ele exerce a sua fé tendo atitudes concretas de que ele está de fato se importando com a realidade, com a situação do seu povo. E então vamos ver aqui qual foi ou quais foram, né, as atitudes de Neemias diante dos embates, diante das dificuldades, diante das más notícias. Versículo 4 diz assim: quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então Neemias aqui, ele tem algumas atitudes bastante interessantes diante das dificuldades. Primeiro, ele se assenta. Isso quer dizer, ele para tudo que ele está fazendo, ele dá atenção. Ele ouve o que está acontecendo ao seu redor. É isso que a gente precisa também diante das nossas dificuldades, diante das más notícias.
A gente não pode simplesmente ficar desesperados, querendo fazer tudo, querendo resolver tudo do nosso jeito. Nós precisamos dar um tempo, sabe? Nós precisamos acalmar o nosso coração. Esse assentar aqui de Neemias representa uma pessoa que depende exclusivamente de Deus. E ele quer um direcionamento de Deus para a sua vida. Nós precisamos ter essa atitude também, de não querer sair resolvendo tudo, mas acalmar o nosso coração. Segundo, ele chorou. Isso mostra compaixão, isso demonstra empatia, isso demonstra um coração sensível. Olha só a atitude que Neemias teve diante da sua dificuldade. E isso não foi apenas um dia, foi alguns dias. Durante alguns dias ele esteve nessa situação. Ele lamentou, ele jejuou e ele orou. O que nós estamos fazendo diante das más notícias? O que nós estamos fazendo diante do cenário caótico que nós estamos enxergando, que nós estamos ouvindo pessoas falando, que nós estamos vivenciando? O que nós estamos fazendo diante das dificuldades? Quais têm sido as nossas atitudes? Pense sobre isso. Para mais aprofundamento sobre toda essa questão, eu recomendo que você leia todo o capítulo 1, capítulo 2. Você vai ter aí uma visão mais ampla daquilo que Neemias orou, a resposta que Deus deu a ele, como ele se posiciona diante de toda essa questão. Mas o que fica aqui nesse nosso devocional são as atitudes que ele tomou diante de um grande problema. Eu não sei qual é o problema, qual é as necessidades, quais são as dificuldades que você tem enfrentado. Pode ser uma enfermidade, pode ser um período de depressão, pode ser um problema familiar, pode ser um problema espiritual, pode ser várias coisas que estão acontecendo na sua vida. Mas olhe para a vida de Neemias e aprenda com ele a tomar atitudes corretas, atitudes sensatas diante da tribulação, diante dos embates da vida, diante das maiores dificuldades. Não haja como uma pessoa imprudente, não haja como uma pessoa displicente. Seja responsável com a sua fé, seja responsável com aquilo que Deus colocou na sua vida e te deu de presente. E Ele te deu uma fé viva, Ele te deu uma esperança. Então, o Senhor, Ele tem um caminho, Ele tem um direcionamento, Ele tem uma orientação para a sua vida. Quem sabe você precisa, assim como Neemias, né? Você precisa se assentar, chorar, lamentar, jejuar e orar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te conceda um dia abençoado, que esse dia de sábado possa ser uma bênção na sua vida e você possa ser uma bênção nesse dia de sábado para muitas pessoas. Fica na paz e eu te vejo no próximo devocional. Um abraço, tchau, tchau.